Então, eu vou até compartilhar assim, o Christian, que é nosso atleta do Atlético Paranaense. A gente trabalha com ele desde os 16 anos de idade. Ele é o segundo volante do Atlético da história com o maior número de gols, né? Ele tá com quantos anos hoje? É 22. Ele sempre foi um atleta gelado. Desde a primeira conversa que a gente teve, ele sempre foi... A expressão dele, isso? Diferente, assim, nesse sentido. Característico. Não que o melhor ou o pior é dele. E ele conseguiu performar nisso. Ele estreou com 19 anos, Libertadores, fazendo gol, 20 anos fazendo gol. Então você vê aquelas... tem vídeos de bastidores de jogo, é bem legal que os clubes fazem, né? Uhum. E tem aquela roda na hora de pilhar, geralmente 90% um pilhado, e você olha pra ele tranquilo. E é a questão mental dele, esse gatilho que ele tem, porque acho que se ele ficasse pilhado ia atrapalhar a performance dele. It's time! TFCast! O podcast da TFO! Fala, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um TFCast, aqui o podcast da TFO. Você já me conhece, sou o Pedro Dato, aqui com o glorioso Cristiano Padilha. Hey. Sempre agradecendo ao pessoal da PA Podcast, que faz a produção do nosso querido e amado TFCast. E hoje, nessa semana, Cristiano Padilha, como o senhor está? Um pouco alérgico, diria eu. Um pouco alérgico e um pouco rouco. Vamos ver o que vai dar hoje. Tomar uns remedinhos aí pra dar uma melhorada, só aqueles diferenciados. Se eu contasse quanto remédio eu tomei, não passava nem na porta. Coisa linda. Pessoal, hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas que também tem uma relevância no esporte muito grande, meu querido Cristiano Padilha. Hoje o programa ele é 90% Abdala. E eu diria até mais, um dos grandes incentivadores, na verdade, é a criação da TFO. Olha só. E não é de hoje, é de muito tempo atrás. É ele, senhoras e senhores, Ricardo Abdala, meu querido irmão, mais velho, mas que com certeza a gente tem o prazer aqui de trazer para vocês muita história muito legal. O Ricardo, ele é empresário lá da Velt Sports. E é isso. E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar com vocês aqui essa noite, compartilhando um pouquinho das histórias que a gente tem vivenciado aí no mundo do futebol e tentando trazer um pouquinho dos bastidores do nosso dia a dia no mundo do esporte e poder colaborar com vocês um pouquinho aí nessa gravação. Você sabe que é engraçado, né, cara? Porque quando eu era criança eu não imaginava isso, né? Isso o quê? A gente assim, se entrevistando, né? Como se a gente fosse muito famoso, assim, não, coisa muito louca. Não, mas quase. Calma. Não, quase. Tamo lá, não, daqui a pouco estamos chegando lá, cara, coisa linda. Hoje eu acho que a mãe vai ficar orgulhosa. Beijo, mãe. Saudades. Ricardão, é o seguinte, cara, eu acho que geralmente a gente gosta de saber muito sobre a história do cara, de onde ele começou, como um tudo, assim, e tal. Mas eu acho que é mais interessante se o nosso ponto de partida, cara, fosse mais essa questão da Velt como um todo. Uhum. Principalmente pelo fato de ela ter como empresa. E quando eu digo, é verdade que a Velt foi, na verdade, uma das inspirações da TFO. Mas por que a Velt? Como foi a história da Velt? Qual foi a criação da Velt, cara? Por que futebol? Por que atletas? Por que gestão de carreira? Qual que era a tua ideia quando você começou? Assim? Legal. Bom, é impossível falar da criação da Velt Sports sem falar da minha trajetória, né? Cresci em Curitiba e dos 6 anos de idade até os 19, eu trilhei a carreira como atleta de futebol em categorias de base, né? Por algumas questões, detalhes, era um jogador mediano, tinha algumas qualidades, vários defeitos. Nessa transição para o profissional, do sub-20 para o profissional, não consegui performar em alto nível aqui no Brasil, tive uma experiência fora, nos Estados Unidos, que acabou não indo para frente. E entrei na faculdade de Direito e sempre tive próximo ao futebol, porque sempre foi a minha paixão, né, no dia a dia. E vários atletas que jogaram comigo na categoria de base conseguiram performar, conseguiram ser atletas de alto nível. Então eu estava acompanhando sempre a carreira deles. E em relação a essa mudança de um sonho, né, de virar empresário, né, agente de futebol, e ela foi acontecendo quando eu estava na faculdade. Comecei a olhar para o mundo do futebol de uma maneira diferente. E consegui aliar a questão jurídica, né? Fiz um curso de Direito, pós-graduação em Direito Civil e Empresarial, e no meio da faculdade eu comecei a fazer essa transição para o futebol, né? Sempre alinhado
um pouquinho também, né, com o MMA. E aqui alguns detalhes são bacanas, porque ao ver o Pedro treinar, né, Cris, tinham vários atletas que fizeram parte do UFC, como Augusto Sakai, como o Turman, como o Lua Chagas, e tá perto deles, vendo esse crescimento deles, pudemos compartilhar algumas experiências, ajudá-los de uma maneira ainda que pequena, mas compartilhar o dia a dia, trazer um pouco da visão que eu tinha como um ex-atleta, né, e que vivenciou isso dia a dia, com treinamento, morei em outro estado, morei em São Paulo, atrás do meu sonho, paguei um preço por isso, né? Compartilhar com eles ideias que eu tinha, ou que às vezes não consegui fazer, e tentá-los com que não repetisse esses erros. E concomitante esse tempo com os atletas, eu comecei a fazer com os atletas de futebol, né? Então, em 2014, mais ou menos, eu comecei já a fazer algumas coisas pequenas relacionadas aos jogadores de futebol. E eu falei, pô, esse é meu sonho, isso que eu quero fazer. E aí teve um timing legal para eu poder fazer essa gestão, dar início a essa gestão de carreira. Comecei sozinho. E aí na sequência entrou os meus 2 sócios, o Eric, que jogou comigo na base do Curitiba, e o Pedro, que era um amigo que eu tinha, especialista em direito esportivo. E demos aí início à Velt Sports. Fiquei uns 2 anos e meio na informalidade, vendo se era isso, medindo a febre. E aí depois demos início à Velt e hoje gerenciamos quase 38 carreiras de atletas de futebol, entre base e profissional, no Brasil e mundo afora também. Sabe que o Ricardo, na verdade, ele já foi até tradutor do Bellator, né, cara? Olha só. Ele é um cara muito humilde, fala assim, algumas experiências e tal. O cara já foi até para os Estados Unidos, Sakai, cara, lá... Tradutor e tudo. Meu Deus. O homem era um monstro. É uma adrenalina, cara. O que é pior, Ricardo? Trabalhar com atleta de futebol ou com atleta de MMA? Pior, cara. Eu acho que... Não, o que é pior mesmo? Depende, né? Depende o que seria pior, né? O que você quer dizer como pior? Assim, tipo, o que é Injeção de saco. Injeção de saco. Tem muito mais problema com atleta de MMA do que com um jogador de futebol? Ou o contrário? É que, veja, nos lutadores, nesse caso em si, eu ajudava... mas num suporte, não era eles tinham empresários que combinavam as lutas junto com o mestre na época, então isso eu não fazia, não analisava os adversários, esse aqui é bom casar com esse. Entendi. Com o matchmaker, né? Mas questão jurídica, patrocínio, estrutura, documento, ideias, contrato, tradução de contratos, emissão de passaporte, aquilo que precisa. Mas assim, cara, eu acho que o MMA ele é algo mais difícil que o futebol. Em né? que sentido? Em vários, financeiro, questão de investimento, questão de preconceito, de patrocínios. Não entendem o que é o esporte, não entendem a dificuldade que é o esporte. Sim. Mas especificamente nessa questão com o Sakai, não lembro exatamente, que foi 2016 que nós fomos para Idaho. Eu nunca tinha experimentado entrei como corner dele, né, junto com o pessoal ali, que massa, que era o staff dele, e até quando eu ouvi o primeiro estalo da canelada que ele deu no cara, eu falei, meu... E você já tinha ido em evento de luta? Assim, eu já tinha, mas tinha mais barulho, né? Como estava muito perto, não conseguia ter dimensão. Sim. E a pressão que né? Eu não consigo imaginar e também nem quero. Se entrar, o cara fechar ali o cadeado, é você e ele, bicho. Não tem o que fazer. Aí o couro come. E daí, como é que foi a tua reação dele? Foi... Ali eu tentei ativar a questão como eu era como atleta, de concentração, né? Eu tava ali super focado e aí você tem uns gatilhos para se manter concentrado, Sim. né? Então, assim, ali especificamente, eu esqueci agora o nome do juiz, do árbitro, né? Que tava na luta dele, até um cara super famoso do UFC. Então ele estava passando algumas diretrizes, o que você pode, não pode fazer e tal. Então eu fiquei ali ajudando na tradução e tal, alguma dúvida. Foi uma experiência muito legal, porque também separava os vestiários, A e B, então os caras vinham pro vestiário, aquele clima, você tentava, não vai entrar aqui não. E outros que vinham, né, não deixar contagiar. É uma adrenalina que eu acredito que é maior que o futebol.
Mas com o futebol, você pode sair nocauteado, né, cara? E até porque o futebol também tá no coletivo, né? Ali você dependeria de um cara só, né? Exatamente. Muito, muito difícil. E é que o futebol é uma pressão totalmente diferente, né? São 50, 60 mil ali que você erra um passe com 2 minutos, às vezes a tua própria torcida tá te vaiando. E dentro do vestiário do futebol você já teve também? Já. Na base, né? Na base. Nesses times grandes agora já não teve presente numa partida? Não, assim, como empresário você não tem essa permissão. Acesso. Não. Você assiste como na arquibancada. Na arquibancada geral, na cadeira ali e analisa o jogo, né? Sim. Você não tem poder nenhum ali na... E quando você tava no Bellator, assim, cara, essa sensação de estar num evento que é de ponta, né? Eu acho que, na verdade, o Bellator ainda tá mais de ponta hoje, né? Naquela época, em 2016, ainda era um evento que a gente já sabia que era muito bom, sim, mas não é o que é hoje, né? Obviamente, eu acho que ele já compete muito, ainda, obviamente, não está, né, no mesmo parâmetro que o UFC, mas, cara, essa organização, sabendo que, cara, pô, agora tudo já era televisionado, já era um negócio assim... você sentia que naquela luta em específico, assim... Foi quando o Sakai lutou contra o não foi o King... Não, essa não foi contra o King Mo lá, né? Acho que Dan Charles, pode ser. Foi essa que foi empate? Foi empate majoritário, cara. Meu Deus, cara. Empate majoritário. Eu nem sabia que existia isso, porque é super raro ter, né? E foi uma adrenalina, cara, uma adrenalina. E Cris, você como juiz, assim, cara, essa parte do empate majoritário, assim, é algo... Bom, o Ricardo já falou que não é muito comum, né? Mas, cara, tem que dar muita sorte pra dar um empate majoritário, assim, né? Nesse sentido. Cara... Explica pra galera, assim, por que é majoritário, assim? Por que não dá pra um, dá pra outro? Cara, se eu não me engano é porque tem o empate de 2 árbitros, de 2 juízes e tem a vitória de um. Né? Então eles dão um empate. Sempre o que é soberano é a maior decisão, né? Não é o que é a única, né? Ah, tá. Então se o 2 der o empate e um deu a vitória, vai valer o empate. É por isso que é empate majoritário, porque pela maioria. Mas é muito difícil, porque por isso que existem 3 cantos, né? Os juízes eles ficam em 3 cantos para cada um ter uma visão diferente. Só que hoje você se pesa assim, vamos colocar como exemplo que, inclusive, o Guilherme Bravo, que é um juiz fenomenal, inclusive tem até um livro, né, sobre a questão de julgamento e tal, ele é brasileiro, ele que está dentro de cursos de arbitragem aqui no Brasil, e ele julga muito assim, vamos colocar como um exemplo que ele usa, é como se fosse moedas. O volume de golpe são moedas de 5 centavos, e a contundência são moedas de R$1. Então você já coloca o peso do que vale mais do que vale menos. Então se dentro daquela luta o cara deu muito volume de golpe, mas ele não deu golpe contundente, então vale os 5 centavos, né? Só que vão acumulando aqueles 5 centavos dentro da balança. E as moedinhas de R$1 elas vão ficando porque o peso vai subindo. Se o cara pôs volume de golpe, mas o outro pôs muito golpe contundente, vai equivalendo isso, né? Mais ou menos assim pra galera poder entender de uma forma mais lúdica. Mas é muito difícil isso acontecer porque a luta tem que ser muito equilibrada, né? E pra ser uma luta muito equilibrada no caso de peso pesado... A luta de peso pesado ela só tem 2 caminhos, né? Ou ela é muito chata, porque eles ficam se enrolando a luta inteira, ou ela é muito boa, porque o nocaute acontece muito rápido. Então, pra acontecer um empate majoritário, é sinal de que a luta realmente foi muito boa, foi muito pegada, né? E que ali dentro da decisão dos juízes, ali, alguma coisa conflitou da ação dos 2 atletas, né? Seja de performance, porque aí existe domínio de octógono, existe dano, existe a duração naquele dano, então é uma gama de protocolos muito grande para se julgar, então por isso que, como o Ricardo colocou bem, é muito raro de acontecer. Então assim, acontece muito isso em eventos de nível menor, porque daí são 2 atletas que têm um nível bem menor e aí acaba conflitando realmente, né? Mas um nível como o Bellator, assim, é muito difícil de acontecer. Você pode ver que é muito difícil. Às vezes luta de cinturão, às vezes dá. Mas é luta de cinturão porque você vê que o nível dos caras tá muito alto, né? Muito alto. E esse clima pós-luta, assim, como é que foi, cara? Como é que era o vestiário? Foi um pouco estranho, né? Porque você não ganha, você não perdeu, né? Especificamente nessa luta foi muito parelha. Poderia ter ido para qualquer um e ia ter reclamação, mas eu lembro, tem uma imagem muito marcante quando a gente saiu, eu consegui ver o adversário andando pro vestiário dele, ele estava amparado por 2 caras que não conseguiam andar, né? Ele tomou muito chute, né? Mas ali podia ter ido para qualquer um, acho que foi um resultado justo, né? E aí depois o Sakai decolou e chegou ao UFC.
e tem uma carreira aí legal pela frente, como Turman aí, né? Tem luta marcada daqui a um mesinho, tô uma torcida por ele. Sim. É um cara aí da cidade. Mas voltando um pouquinho à tua pergunta, Cris, não é que é mais difícil, mas o futebol, ele te dá a chance de você recuperar algo depois de 3 dias, né? Tu fez uma partida ruim, a torcida quer te matar. Deu 3 dias, você conseguir trabalhar tua cabeça, tua mente, você ter confiança para performar. Sim. Você faz um gol, cara, aí você vira o melhor do mundo, você dá entrevista, você tá nos portais e você é o cara de novo. Então, o que a gente costuma, como gestão de carreira, falar para os atletas é o seguinte: como oscila muito as emoções e os resultados, quando você ganha, não fica muito feliz, eufórico, porque isso te tira uma série de coisas no teu dia a dia que vão te trazer, às vezes, uma falta de treino, de concentração, e você depois de 3 dias não consegue performar. Cada jogo é um jogo, cada dia é um dia. E também quando você vai mal, você também não é o pior cara do mundo. Então nem muito lá, nem muito cá, né? Fechar o equilíbrio, né? Cada dia, você ganhou, outro dia você vai treinar, vai ter que treinar de novo, vai ter que passar pelo processo, é um outro adversário, você vai ter que estudar o adversário. Às vezes a tua posição ali, o cara vai ter que improvisar, você vai ter que fazer um outro tipo de função para ajudar o time. Às vezes não vai aparecer tanto. E o outro, você perdeu, outro dia é a mesma coisa, cara, a mesma rotina. E os caras que se destacam são os caras que conseguem trabalhar melhor isso mentalmente. E o que mais me chama a atenção, eu e o Pedro, a gente sempre discute sobre isso, a diferença dos atletas de ponta é a cabeça. É a cabeça. É o mental. É o mental no próprio jogo. Isso é muito difícil. E no futebol, acho que isso também é muito difícil, porque o futebol especificamente, você não tem tempo para pedir. Você não tem round ali, depois acabou. Você tem um intervalo ali, mas são 45 minutos, depois uma 45. Tem dia que a bola queima no teu pé, que é um negócio absurdo. Você não consegue acertar um passe de 30 centímetros. E tem dia que você fecha o olho e você vira a bola do outro lado do campo e vai no peito do cara. E é assim. Né? Então, é louco. E você acha, assim, falando sobre essa parte um pouquinho mais mental, acho que um dos grandes desafios que a gente vê hoje, principalmente na parte de luta como um todo, são essa questão do relacionamento que atletas têm com treinadores, atletas têm com empresários e coisas desse tipo. Qual que você acha que é o maior... E eu acho que isso a gente consegue até dar uma generalizada boa nesse sentido. É que, na verdade, eu acho que isso até às vezes acontece mais no futebol por causa da rotatividade que dá, né? Principalmente nessa parte de troca de times e coisas né, do tipo. Mas qual que você acha que é o desafio que o empresário tem como um todo de saber que o jogador tá fechado com ele, que ele sabe qual que é a estratégia, né, vamos dizer, da equipe da agência, sabendo que o cara tá lá treinando e você tá defendendo ele muitas vezes de algumas coisas que estão acontecendo dentro de uma negociação, enfim, coisas do tipo, assim. Acho que o principal ponto da relação entre atleta e empresário, né, e treinador, de maneira geral, é a confiança, né? É a confiança e a transparência. Cada jogador tem um perfil, cada jogador tem uma família, tem um background diferente. A maioria dos nossos atletas da base estão aqui em Curitiba e você consegue notar algumas coisas interessantes pela educação que eles tiveram, digo, da escola mesmo, de comida que eles comeram quando era, sei lá, se alimentaram do 0 aos 14 anos, a formação física, a questão intelectual, concentração que ele consegue ter numa conversa, né? Já tive conversa com atletas super novos, assim, com família, que o menino era uma postura, te olha no olho e você fala, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E outros que parece que não estão te dando moral nenhuma e o cara tá prestando atenção em tudo que você está falando, o cara é gelado, concentrado, focado. Então, cada atleta tem um perfil, cada atleta vem numa história, então é importante você identificar com quem você está lidando, a família, principalmente. Porque a gente costuma dizer o seguinte, quando a família, o atleta e a empresa estão conectados, você consegue, entre aspas, fazer o que você quiser, né? Porque existe você fechado, né? A linguagem do futebol, a linguagem do MMA aí, fechado entre atleta, empresa, família,
o clube, a organização, ela vai tentar sempre, eventualmente, pagar menos, vai sempre tentar puxar pro lado dela. É business, nunca esteja errado. Futebol é business, MMA é business. Então, é uma questão de suprir expectativas, né? A gente costuma dizer, chama o atleta no escritório, quando vai fechar, eu pergunto qual é o teu sonho. 99% deles dizem jogar no Real Madrid e no Barcelona. Legal, a gente fala, pô, você e o mundo, né? Então por que as outras pessoas não conseguem chegar? Né? Que passo aqueles caras que fizeram para chegar lá, que passos as pessoas que chegaram lá fizeram, né? Então identificar isso, tem um padrão que os grandes caras fizeram para chegar lá. Geralmente o atleta que tá sempre uma categoria acima, o cara tem 15, tá jogando 17, tá treinando com categoria acima, estreia no profissional ali em média 17, 18, 19 anos, com raras exceções, mas essa é a média. Então você identifica certos padrões, né? E como volto a dizer, cara, a questão da cabeça, da mentalidade, você lidar com pressão, isso é muito difícil, porque o cenário, tanto do MMA, como do futebol, como do Brasil, são pessoas carentes. A maioria das pessoas são pessoas carentes, vêm de lares carentes. Então, há uma pressão no atleta, no esporte aqui no Brasil, muito grande. E que você, talvez em outras profissões, você não enfrente tanto. Né? Então, tem atleta na base do Flamengo, eles eram do Nordeste, o Flamengo identificou o jogador e levou para o Rio. E a avó abandona tudo que tem, o menino vai sem pai, sem mãe, vai com a avó, né, como responsável legal. E o menino com 14 anos, ele tá nessa pressão de, preciso virar. Por mais que às vezes essa pressão ela não seja super expressa da família, mas a hora que o menino bota a cabeça no travesseiro, faz um jogo mal, ele fala, cara, eu tirei minha avó lá do Nordeste, tô sem meu pai, tô sem minha mãe e não tô performando. Aí o cara que tá sem ninguém de apoio, ele pode colapsar, né? Então é uma pressão que nenhuma criança de 14, 15, 16 anos que tá num colégio, que tá vendo uma vida, entre aspas, normal, Vai ter, né? Vai ter, cara. Então é tudo muito precoce no esporte. Mas você acha que essa pressão também ela não vem junto com aquele do vislumbre também? Porque tem muito atleta também que chega lá, ele, como você falou, a base de tanto pro MMA quanto pro futebol é o do menino que vem da periferia, né? Da várzea, que não tem nada, né? E quando ele chega lá que ele tem um suporte, porque assim, a diferença que eu vejo, pelo menos, do MMA pro futebol, é que o MMA você vai descobrir um bom talento numa academia, pode ser a esquina da tua casa, uma academia que ela não precisa ter uma grande estrutura, desde que ela tenha um bom professor, um bom treinador e um bom treino também. O futebol, quando o menino vai pra base, ele já tem uma estrutura boa, né? Pelo menos como é que eu posso dizer assim, uma estrutura favorável para ele, com uma cama, uma coberta, comida, alimentação e tal. E às vezes o menino não tem nem isso lá na base dele. Se às vezes não conflita com isso, também tem um menino que enfrenta a pressão e tem aquele atleta que vislumbra e também abre as pernas também. Existe isso também? Existe, porque existem várias peneiras para você chegar até ser profissional e a gente brinca, né? Profissional você pode ser ganhar um salário mínimo jogando a Série D do brasileiro, que é a quarta divisão. Sim. E você pode ganhar 1,5 milhão por mês na Série A, Sim. no Brasil. E os dois são profissionais de futebol. Né? E o deslumbre ele acontece de várias formas. E você já está num passo muito... Atletas que estão já na categoria de base, entre os 40 clubes aí do Brasil, eles já são uma exceção. Porque para chegar lá, ele passou por uma peneira, às vezes de 100 meninos, e passou ele. E aí, beleza, ele acha que ele tá bem. Não, chegou lá, se jogar em grandes clubes aí, time Série A, a cada 7 dias, estão chegando meninos novos de avaliação e que querem tirar teu espaço. Então, o cara tem que estar sempre em alta performance. E vai oscilar. Ou seja, tem uma peneira e mais uma peneira ainda, né? E tem a peneira diária, né? Tem a peneira diária. Treino, né? Porque também os profissionais da base sofrem pressão. Sim. Porque os meninos novos estão chegando no pé. Estão chegando, mas eu digo assim, vamos supor, um treinador do Sub-17. Dependendo do clube que ele está, o clube chega e fala, pô, temos que ganhar esse campeonato aqui, temos que ganhar o estadual, é obrigação. Mas a gente, como profissional do futebol, também pensa, pô, mas se for campeão ou não, lá na frente não importa. Não vai mudar.
porque está na base, ele precisa ser formado. Legal, isso na teoria é maravilhoso. Sim. Mas na prática, são poucos clubes que dão essa confiança para os treinadores, para os preparadores, para o diretor da base, e falar, cara, não se preocupe com o resultado, né? Principalmente. Procurem formar o atleta. Né? Mas eu vejo que os clubes no Brasil, de maneira geral, têm melhorado muito nesse quesito, preparando os atletas bem, em questão de escola, dando ênfase a isso, a educação, a disciplina, né? Não mas só hoje futebol, mas é o estudo. ao estudo, né? E comportamento, né? Mudou muito da minha época da base para hoje, né? A gente ia no ônibus, não tinha celular, não tinha nada, a gente conversava muito mais com o outro, concentração de hotel, se ficava na resenha, em baralho e ping-pong e tal. Hoje é cada um do seu celular. E não é que é melhor ou pior, é diferente, a gente precisa entender, só que ao mesmo tempo as pessoas precisam se conectar. Sim. Porque no campo isso vai influenciar. É uma geração diferente também, né? Você conhecer a pessoa, você conhecer como é que você chegou até aqui, cara, pra gente estar jogando junto? O que você passou? Como é que tá a tua família? Tudo isso vai desencadear em coisas boas no campo, né? A gente entende isso. E por que... Uma das coisas que eu mais me pergunto, assim, cara, é por que o futebol ele já começa tão novo, né? Porque quando a gente faz esse parâmetro com o MMA, na verdade, a gente vê que o cara, ele tá mais ou menos pronto com uns 26, 27, que a gente fala assim, pô, esse cara é um cara que ele já tá mais maturado, a não ser uns prodígios aí que surgem, né, no meio do caminho, vamos dizer um UFC, né, que tem o Rosas lá, que é um moleque de 17 anos, que a gente já viu que, tem um nível muito bom, né, ganhou a primeira, perdeu a segunda, né, se emocionou ali, então a gente viu que realmente termina o cara ele ainda nem dirige ainda, coisa parecida, já tá no UFC, né. Mas por que no futebol tão novo assim, cara? Por que sei lá, qual é o atleta mais novo que você tem? Tem atleta de 11 anos, mas assim, a gente não faz... Então, mas assim, aí é diferente, a gente presta um auxílio jurídico, né, dá uma assistência para a família, né? Sim. Então não há cobrança, não há um profissionalismo nisso, é mais um auxílio para a família, né? Porque tem coisas que acontecem no clube que eles não sabem lidar, ou lidar com a pressão. Sim. Então assim, é algo mais background, assim, cuidando sem nada de pressão, sem nada de crítica. Sim. Curtindo a criança, deixando de ser criança. Criança tem que performar, mas ao mesmo tempo o futebol ele tá precoce. Né? Então tem atletas nossos de 11 anos que são patrocinados pela Nike, pela Adidas. Caramba. E cara, isso é o que você falou do deslumbre. E aí? O menino chega no colégio e ele tá vestido com a Adidas. Cara, E não é que ele comprou, né? Ele não comprou isso. Um moleque desse. Hã? E pra segurar um moleque desse. Mas o que fala, passa pela família, né, meu? Família, a gente dando os toques, que assim, cara, é legal o reconhecimento de grandes marcas. Mas, você não tá milionário, você não venceu na vida ainda, é um passo, é um reconhecimento. E não só isso também, não adianta a marca patrocinar, não dá o resto também, Com né, certeza, cara? com certeza. Porque também o que eu penso assim é que eu vejo que no caso do teu caso tem um trabalho bem específico com cada atleta, né? Que é basicamente o mesmo trabalho que o treinador tem. Só que a diferença, assim, do MMA, eu valorizo muito o treinador do futebol, porque o MMA você tá com o atleta numa competição, sob uma pressão absurda, mas é um atleta só. Então você já entendeu o gatilho, como ele reage na pressão, como ele reage quando ele tá machucado, como ele reage quando não. Ali na competição de futebol, são 12 cabecinhas, né, que o cara tem que lidar. 30, em grupo 30. Exatamente. Mas ele tem que entender o gatilho de cada um, porque às vezes o cara, se ele apertar demais na partida que tá indo ruim, o cara vai espanar, né? Então o treinador também tem esse trabalho, esse fardo gigantesco, porque às vezes o que tá acontecendo lá fora reflete também dentro do campo. Com certeza. E geralmente, não são todos, mas a gente costuma dizer que tem 11 caras que gostam do treinador. O resto tá de bico, né? Os titulares, né? Os titulares estão felizes. Aí até o cara ser substituído e já não gosta mais. Mas é questão de mentalidade, né? É questão de entender e é muito difícil você gerir 30 caras, e principalmente no profissional, né? Sim. Principalmente no profissional. São os caras, às vezes, são os caras mais tarimbados, os caras já conquistaram o título e ele tá no banco. Gerenciar grupo eu acho que é a coisa mais difícil que existe dentro do esporte. Né? Porque também no MMA você não tem só uma pessoa ali, né? Sim. Pode ter o treinador, mas às vezes tem que lidar com a família do atleta, você tem que lidar com a gestão dentro dos eventos.
E é muito detalhe, cara. É muito detalhe que você tem que pensar. Muita coisa passa despercebida. Você vai ter que bater o peso. Então, vai ter que estar o Nutri, vai ter que estar o... Preparador físico. Vai ter que estar todo mundo junto, meu. Isso é muito complicado, né? Então, é por isso a importância do atleta estar bem assessorado, em todos os casos. O atleta de futebol, o mais novo, por exemplo, você falou de 11 anos lá, quanto que ele recebe por mês, assim? Depende do clube, né? Mas qual que é o são mínimo? bolsas. São bolsas, depende do clube, cara. Tem clube que não paga nada, e tem clube que paga R$1.500 por menino. E aí disso vai subindo por conta da idade ou por conta do clube? Performance, clube, são vários fatores, né? Mas assim, o atleta... mediano ali. Não, assim, o atleta profissional no Brasil, ele pode profissionalizar a partir dos 16 anos de idade. E né? com 16 tá ganhando quanto? Um salário mínimo, pelo menos, né, o que a lei prevê. Ele vai ter a carteira dele registrada, normal. Mas tem fenômenos que... O atleta é registrado no clube, isso eu não sabia. Ele é registrado CLT. As 4 divisões são CLT. Todo atleta profissional ele é registrado em carteira. O que a lei permite é o seguinte, que você tenha pelo menos 60% do valor do teu salário, seja na CLT, e 40% pode ser vinculado a direito de imagem, que você tem menos imposto, menos tributação. Né? Os grandes, a partir assim, geralmente de 40 mil, os clubes já pedem para que você abra uma PJ, porque também o clube vai pagar menos imposto. Entendi. Mas matematicamente, às vezes, não vale muito a pena pro atleta. Mas de qualquer jeito ele tem uma regulamentação, né? Não, tem. Essa que é a diferença do MMA, você não tem uma regulamentação. Cara, já pensou se todo atleta de MMA fosse registrado na sua academia? Nossa, daí nunca mais Na ia CLT? ter briga nenhuma do cara ficar... ia ser um paraíso, na verdade. Nunca mais existiu os creontes. Então, esse já eliminava na hora o creonte. Só falar assim, ó... Pô, vou ter que dar minha baixa na minha CLT aqui, tô pedindo demissão. Ou senão o cara perdeu a luta e fala, não quero mais, vou embora. Me demite aí que eu não gostei de você. Mas é difícil, né? Porque no futebol você tá ali ganhando um mensal, né? Sim. E na luta não, né, Só cara? quando luta, né? Pô, é muito difícil, cara. Isso, você falou da questão de difícil lidar com o lutador ou o atleta. Eu acho que a pressão que o atleta de MMA sofre, ela acaba sendo maior, porque... o atleta de futebol que está dentro do elenco, ele não está jogando, ele está ali no banco, mas ele está recebendo o salário dele, cara. Faz sentido. E aí ele está ali com uns 3 anos de contrato, faça chuva, faça sol, ele vai estar ganhando ali. Né? Não que ele tenha que ficar com... né, sim, mas tem uma garantia, mas, né? ele tem a garantia, isso dá segurança. Dá chance do cara ter planejamento de carreira. Né, ter tranquilidade. O MMA não, cara. Isso é muito difícil. O cara luta por $8 mil, mais $8 mil. Ele já não pode contar com 16, porque vai ter a tributação dele, geralmente nos Estados Unidos, tributação alta, e não sabe se ele vai ganhar. Sim. E aí ele se arrebenta, ele vai ficar um ano parado. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. A gestão de carreira do lutador tem que ser melhor que a do futebol. O futebol ele te dá mais tranquilidade para você trabalhar. O atleta... O MMA é muito menos erro, cara. Não dá pra errar. Não, e isso que você falou é mais também nessa questão de um evento fora, né? Porque aqui no Brasil, imagina, esse final de semana, realmente, eu viajei com um menino que foi pra um evento, né? Que a gente tava indo junto, eu tava indo pra arbitrar, ele tava indo pra lutar. O menino viajou 400 km por R$500. É isso aí. Por R$500. E daí no outro final de semana ele já tava com outra luta marcada já pro outro final de semana por mais R$500. O menino mora a 300 km daqui e volta de novo pra cá por R$500. Aí você fica, tipo, daí você pergunta pro menino, cara, você tem um plano de saúde? Não tem. Você tá se alimentando bem? Não tem. Ele chegou lá nessa luta, ele bateu 5 kg abaixo da balança e o adversário dele bateu a mais, né? Porque, por conta da diferença, né? E isso na hora que fecha, né? O octagon ali, não interessa, velho. Pau. E no futebol também, né? Contar histórias assim, tem um atleta que, é um dos novos aí, o pai dele dirige 2h30 para ir, 2h30 para voltar todo dia, para ir para São Paulo. O cara mora no interior para treinar. É o sacrifício que essas famílias fazem, entendeu? Então, e não é fácil, cara. Mas você como advogado, Ricardão, você vê que esse suporte, essa falha, isso aí é uma parte mais de governo? O que você pensa sobre isso? Porque a gente não tem incentivo nenhum aqui, né? A diferença, por exemplo, você morou nos Estados Unidos, você viu a diferença de como é uma vida lá de um atleta lá, né? De um atleta ou que seja de alguém que estuda numa high school lá, que o cara sabe que ele, dentro da grade curricular, ele vai ter várias opções de esporte e se ele se desenvolvendo naquele esporte, ele tem um futuro brilhante lá na frente, né? Que a gente sabe, inclusive, que, por exemplo,
exemplo, usando o próprio futebol americano como exemplo, que os jogos de futebol americano da high school são muito mais populares do que a própria NFL, né? De Exatamente. tanto que é aquela fervo de competição, de torcida, né? E lá eles têm esse suporte, porque que é o que a gente não tem aqui, né? Sim. Eu acho que especificamente nos Estados Unidos, que acaba sendo um modelo interessante, né? São várias coisas. A primeira é a questão cultural. Então, por exemplo, o college vai muita gente assistir porque, por exemplo, você estudou na faculdade, né, no estado de Nova York. Sim. Você estudou lá, fez faculdade. Você é profissional da sua área em outro estado, por exemplo. Há uma questão cultural americana de você que estudou lá, você ajudar o college, às vezes com doações anuais. Você doa $10 mil para a faculdade para continuar como se fosse uma incentivando. obrigação. Exato. Harvard tem valores assim exorbitantes que os caras que passaram por lá deixaram, não só a questão do governo. E aqui no Brasil eu não vejo essa questão cultural de apoio, assim, sabe? E outra questão a política mesmo. E aí isso sempre volta às manchetes em época de Olimpíada, né? Aí destaca, Porque aí a gente começa a conhecer outros esportes, outras pessoas que a gente nunca ouviu falar. Pô, como é que a gente não ganha? Pô, como é que perde? Aí você vai ver a história do cara, pô. Todo mundo tá... O cara é profissional, o cara tá na elite do mundo, tá competindo com os Estados Unidos, tá competindo com a China. Sim. E o cara não tem 1/10 do suporte. Então não há interesse por parte, querendo ou não, né, do governo, que se houvesse, a gente ia ter... O Brasil é um talento absurdo, cara, absurdo. Isso é nato do brasileiro. Só que se perde muita oportunidade. Como inúmeros atletas de MMA ficam pelo caminho que a gente nunca ouviu falar, nem vai ouvir falar. Atletas de futebol. Hoje está um pouquinho mais fácil, porque hoje, questão de vídeo, né? Hoje tudo fica melhor, né? De Instagram, dificilmente vai escapar um Neymar aí do futebol, um novo Pelé. Dificilmente vai escapar. Né? Mas agora... Essa questão MMA Na verdade, eu acho que há um interesse do governo de 4 em 4 anos, né? Essa que é a questão. Mas e eu ainda boto mais uma problemática nisso. É que assim, qual que é o problema? Os atletas de ponta hoje, vou usar o judô porque é onde a gente tem mais contato ali de perto. No judô, você tá na seleção brasileira de judô. Quem que são os patrocinadores da seleção brasileira de judô? É o Banco X... a Comida Y e a Casa X, sei lá. Eles são patrocinadores oficiais da seleção brasileira. Beleza? Beleza, top. Agora, eles fazem isso anualmente, você tem que ir lá, tá dentro da seleção brasileira, você tem que estar participando anualmente dos Grand Prix, você tem que estar fazendo lá todo ano. Então é todo ano a guerra, até chegar às Olimpíadas. Beleza? Beleza, massa. Agora, essa... base para a pessoa chegar até lá, ela não existe porque, primeiro, ela não tem um incentivo. Então, por exemplo, assim, eu tô incentivando um pessoal que é da Confederação Brasileira de Judô, entendeu? Só que eu sou um patrocinador, sou um banco Y. Posso patrocinar? Não posso. Ou até posso. Só que qual que é o meu interesse? É só o patrocínio de dar dinheiro para ele? Não, eu quero que ele me divulgue. E o atleta não pode me divulgar. Porque pela seleção brasileira já tem aquilo lá. E muitas vezes eu acho que o que é engraçado, não vou falar assim no futebol porque, como eu te falei ali, a Adidas, Nike, a própria Puma ali tem investido em atletas mais novos. Mas geralmente, isso no MMA acontece muito. Quando o atleta desponta, começa a vir muito patrocínio. Quando teoricamente ele já não precisa mais. Ou ele pode ficar, não quero esse, quero aquele. Pô... o duro é esse incentivo quando você realmente tá mais precisando. Perrengue, né? E é por isso que as assessorias, né, como a TFO, como a Velt, como outras empresas fazem, de ser esse suporte para os caras nesse momento que eles mais precisam. Sim. É de sentar e vamos planejar, vamos chegar, tenha paciência, calma. E isso é difícil, porque todo ser humano lida com ansiedade, lida com frustração. Por que o outro tá jogando, não tô? Por que o outro tá melhor que eu, tá mais bem ranqueado, se eu sou melhor que o cara? Por que as coisas estão acontecendo por onde estão acontecendo para mim? E a gente costuma dizer, né, a gente sempre fala, é a questão da autorresponsabilidade. O atleta / o ser humano, nós, temos sempre a tendência de terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa.
né? Então errei o passe porque a iluminação, porque a torcida, porque a minha chuteira, porque o gramado, porque a bola, porque minha casa, eu tô com problema com a minha esposa, com o meu filho. Cara, a hora que você entra ali, não interessa nada. Meu. Não interessa. Não interessa. Eu errei. Quantas vezes a gente vê em entrevista e fala, eu errei. Eu tava mal. Hoje não foi um dia bom pra mim. Eu assumo a responsabilidade. Pouquíssimos, cara. Pouquíssimos. E esses caras tops, pega Kobe, pega Michael Jordan, pega, né, falando basquete, porque eles acabam sendo um pouquinho mais individualistas, mas tem aquele vídeo famoso do Jordan, que só mostra, eles falam, pô, quantas vezes eu errei, cara, pra acertar. Ninguém lembra disso. Sim. Errei muito, cara, mas assume a responsabilidade, né? Então também ele vai ter os holofotes na hora que ele acertar. Mas são os caras que mais treinam, os caras que chegam antes, os caras que saem depois. Vivem pra isso, Eu acho né, que no cara? futebol hoje seriam aqueles caras que são mais velhos, assim, mais velhos e que, digamos assim, já tem um respeito da torcida, já tem um respeito do grupo, já tem um... Então, assim, eu acho que já são pessoas mais sedimentadas, assim, né? Eu acho que, às vezes, os caras mais novos, eles não conseguem assumir isso até mesmo por medo. Não sei se seria uma questão essa. Porque você sabe melhor do que eu, mas no vestiário ali, os caras devem quebrar o pau, né? Fala assim, ou até mesmo falar, pô, galera, foi mal, errei ali e tal, não sei o quê. Às vezes os caras das antigas ainda saíram na mão, hoje nem saem Mas muito. talvez isso seja mais um problema de geração, talvez não, porque, cara, se a gente pegar, né, como eu falei pra vocês, eu não sou muito do futebol, mais pelas histórias, né, mas quantas histórias a gente via que os caras iam pra balada antes do jogo, né, ou que o cara, acho que tem uma história, não vou lembrar muito bem, até um aluno meu me contou agora, eu não sei se era o Romário, agora eu não lembro. Com certeza era o Romário. Que ele ia jogar, daí o cara falou pra ele assim, se você fizer o gol até 2 gols no primeiro tempo e Barcelona. tal... Barcelona. Você pega o avião e vai embora, não sei o que, alguma coisa assim. Era Ele pro fez, carnaval. tô indo embora, tchau. É. Fez os 2 gols e tal, e tipo, né, e o cara meio que... E isso será que é da geração? Porque aqueles caras jogavam pra caralho, né? É que assim também, né? O futebol era outro, né? Naquela época, né? Romário era gênio, se jogasse hoje... O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Então, da mas Série A com 42 anos. aproveitando esse gancho também, você acha que ele 42, teria 42. dificuldade hoje nesse futebol? Ele hoje, teria desses dificuldade de fazer a questão de festa e aguentar o ritmo de treino. Hoje o Mas futebol a é parte muito mais técnica, intenso. Não, ele ia sobrar. Sim. Porque ele também era um jogador super inteligente. Ele sempre Sim. falou, eu nunca gostei de treinar. Aham. Não quer dizer que eu não treinava. Claro. Né? Então ele falou, cara, eu achava que eu tinha que treinar de um jeito, eu treinava aquilo. Então eu tinha que treinar finalização, eu treinava só finalização, né? Ficar treinando corrida no parque. Ele treinava o que queria. Só que ele também já estava tarimbado para fazer isso, né? Hoje o futebol mudou muito. Os caras corriam 4, 5 km por jogo. Os caras correm 12, 13. Aham. A cada 3 dias, meu irmão. É coisa Se a pra tua caramba. alimentação não tiver top, se você não dormir, se você tiver uma suplementação, cara, putz, esquece, Se você vai for aguentar, você vai direto arrebentar. pra balada já era, Não. né? E hoje os jogadores também são muito mais regrados, assim, Aham. nesse sentido, né? Tem a festa, tem um momento para isso, acho que é importante, descontração, mas é questão de perfil, Sim. tá? Porque vocês competem, já competiram, pô, cada um tem um ritual. Sim, uma Então o característica. ritual pro Romário, um dia antes, ele sair, ir pra balada, e detalhe, ele não bebia, né? Aham. Isso, ele tomava coca só. Isso aqui é pior também, mas pra ele não fazia muita diferença. Mas às vezes pra um cara que nunca fez isso, de sair pra balada, ele sai um dia antes, e no outro dia ele já tá, meu Deus, se eu jogar mal. Se eu jogar mal, meu Deus, o cara é porque eu saí, Aham. e aí já entra um trevo a cabeça dele, ele não performa, pro Romário não. Então a questão, isso de uma forma ou outra, trazer autoconfiança, né? Tem uma história famosa que ele na época ele tava no Fluminense, eu acho. Cara, ele chega no Maracanã domingo à tarde, um clássico, e ele chega no vestiário atrasado, batendo assim na perna, assim, tirando a areia do corpo, tinha jogado futebol, Aham. Meu Deus. e ele faz 3 gols, assim. Ele era um cara muito diferencial. Só que o nosso problema é que às vezes a gente pega a exceção e tenta fazer com que o atleta que é mediano ou que não tem o mesmo nível... Tenta chegar, né? Pô, ele não vai servir, cara. Sim, igual porque o esse cara Anderson é Silva, por diferente, exemplo. pô. É diferente, esses caras são diferentes. Então, cada um tem sua história, pô. E você acha que teve um, tipo, vamos dizer assim, um pivô em relação a essa mudança do futebol ser... Não, obviamente ele é técnico, tudo, mas ter esse aumento de quilometragem entre... Porque eu penso mais ou menos... Eu acho que... Bom, Cris, me corrija se eu estiver errado. Mas pra mim, me parece que
um dos grandes pivôs dentro do MMA em relação a essa parte mais física seria ali talvez um George St. Pierre, assim, um cara que a gente já comparava algo mais, tipo um dote físico, que já era mais um cara que já era mais regrado, que fazia ginástica rítmica lá pra aumentar resistência e fazer os negócios lá malucos, assim, então era um cara que pelo menos pra mim, assim, individualmente era um cara que ele falou assim, cara, o físico realmente tem que estar num nível, assim, não sei se seria mais ou menos isso, porque o MMA, ele também se tornou um negócio mais assim, muito mais tecnológico também, né, em relação a isso. A tecnologia, acho que ajudou muito o MMA em relação a isso, quando a gente fala sobre performance, sobre quando a gente fala de densidade muscular, sobre gás, sobre técnica, sobre treinar de uma forma inteligente. Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas que mais tem me pegado ultimamente. Assim. Eu e o Chris, a gente discute muito isso, periodização de treino, essas coisas. Mas teria um pivô, assim, você acha, cara? Eu acho que, assim, tá aliado à tecnologia, mas eu acho que tá aliado ao profissionalismo dos atletas. Porque quando o MMA começou, estourou, nos anos ali 90 para 2000, os perfis de lutadores eram diferentes. Você vê o cara de 140 quilos com 40% de gordura no corpo lutando com o Gracie. Do jiu-jitsu. E isso foi mudando, porque os caras foram evoluindo nas artes marciais, foram ficando mais completos e aí o mercado ele vai se regulando. Vai atrair mais investidor, vai atrair mais dinheiro, vai se tornando mais profissional. Você vai treinar outras modalidades, vai ficando melhor. Você vai vendo, para ter uma performance eu preciso estar com o meu corpo melhor. No futebol também, né? Então o cara que o futebol se tornou mais intenso porque chegou-se à conclusão que a intensidade no jogo, o cara que é mais intenso e é bom tecnicamente vai ganhar do cara que é mais moroso, que é mais cadenciado e que não vai aguentar 90 minutos. Então eu preciso bater essa intensidade, senão não vou conseguir competir. E acho que na arte marcial também não vai ser diferente, né? Como todos os esportes de maneira geral. Tudo tá mais rápido, tá mais refinado, né? Tá mais difícil, eu acho. Né? Então, isso está aliado, acho que ao profissionalismo e a questão de tecnologia, sem dúvida, também estudo, né, do outro. Eu tinha ouvido o Mike Tyson num podcast falar nisso. Acho que é até interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas ele falava muito sobre essa parte do doping, né? E ele falava assim, cara, por mim, qualquer tipo de esporte de alta performance poderia ser usado doping. Ele fala assim, a pessoa ela poderia se dopar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Menos luta. Ele foi isso. Porque a partir do momento, cara, que você toma um soco na cara, as coisas elas mudam. As coisas elas mudam. E de certa forma eu até passo a concordar com ele, cara, porque se a gente vai falar sobre esportes de alta performance, digamos assim, qual que é a máxima performance que um cara pode atingir? Que o corpo humano pode atingir. Sim, é muito difícil de mensurar isso, né? Então, e é isso que eu fico pensando. Por exemplo, no futebol, será que isso de fato seria algo que em vez dos caras correrem 13 km, os caras correriam 25? Entendeu? Ou será que isso poderia ajudar o cara a fazer mais gol, o cara pular mais alto, o goleiro se esticar mais 3 metros? Mas eu acho que isso também entra no futebol por conta da coletividade daí também, né? Porque um depende do outro também, um ajuda o outro. Mesmo que o cara tenha um talento, um dom, o dom dele também não vai ser... Ele vai, mas lá na frente ele não vai se valer sozinho, né? Ele vai ter que ir com a ajuda do coletivo. Agora a luta ali, o cara vai ter que se valer pelo dom dele que ele tiver, né? Seja força, seja resistência, seja malandragem, seja experiência. Num evento que eu arbitrei agora esse final de semana, o cara aceitou a luta de um dia pro outro, né, com o adversário, porque foram caindo, sabe como é que é a dificuldade da luta principal. E aí um dos árbitros chegou pra mim e falou assim, cara, essa luta vai ser boa, cara. Eu falei, porque, o apelido do cara é Hellboy. Eu falei, tá, mas qual que é a pira do cara? O cara derruba pinos na machadada. Meu Deus. Aí, cara, a mãozada do maluco, cara. O cara tinha uma força sobrenatural. Aí você pensa, o cara... com 30 e poucos anos, o cara derruba pinos na machadada desde os 20 anos de idade. Essa força do cara veio desenvolvida lá. O outro adversário dele vai ter que se valer. Tipo, cara, o forte do cara é realmente a mão. Como é que eu vou fazer agora, né? Tipo, não tem ninguém pra me acudir aqui. Ô, brother, toca a bola aí. Dá uma arma escondida pra ele. Exatamente. Só dando um tiro. Se vira, querido. E aí, treinador, como é que tá? Se você matar ele, você ganha. Mas eu acho que a questão do doping, eu acho que, não sei se o Tyson falou isso de... acreditando 100% nisso, mas não tem como, né? Porque isso é uma questão de saúde, né?
Então, a longo tempo, isso aí vai prejudicar Vai. os atletas, não tem como. Porque todo esporte de alto rendimento, ele já está errado em questão de saúde. É desumano você jogar a cada 72 horas. É como se você tivesse uma luta... Tá, não tem como lutar a cada 3 dias, porque é muita lesão traumática e tudo mais. Mas se você lutasse uma vez por mês, no UFC, o cara não ia aguentar. Naquele impacto, né? Não ia aguentar, porque uma hora você se nocautear, outra hora quebrar a mandíbula, outra hora você ia bater o peso, questão mental. Então cada esporte tem essa peculiaridade, né? Na própria NFL tem coisas, tem produtos que são permitidos, né? Mas onde é que vai até o limite disso, né? Dessa permissividade, né? A própria... Tem aquele filme famoso, né? Concussion, que acho que o Will Smith fez, Sim. falando sobre o dilema que eles enfrentavam de você permitir certos tackles, né? Certas interceptações usando a cabeça, e que ao longo do tempo os atletas iam desenvolvendo dificuldades de estresse, de ansiedade, de tendências suicidas pelos coágulos que iam formando, de concentração de sangue, não sei explicar muito bem, mas que iam formando essas concussões. Cara, acabou a carreira do cara, acabou a vida pessoal do cara. E essa concussão é uma coisa que vem da arte marcial, né? Foi o que o médico colocou lá, que é a demência pugilística, né? Então, Porque o cérebro chacoalha dentro e bate crânio. na parede do crânio. futebol tá tendo muito também. Futebol, não sei exatamente por que seu estilo, que agora estão cruzando mais bola, os caras estão saltando mais, mas tá tendo muita lesão na cabeça, né? E aí tem a regra, né? Talvez o corpo também, né? Casada com mais estrutura mais forte muscular também. também. E isso é difícil, né? É. Não tem como você jogar futebol e o capacete, né? Não tem como. Sim. E é essa a dificuldade do boxe, né? E os golpes ficam mais concentrados, Exatamente, MMA, só na cabeça. você pode ganhar uma luta sem ser tocado, né? Mas são as dificuldades, né? Cada esporte. Sobre essa questão mental que você falou assim, pô, né, questões pessoais, é claro que isso aqui não tem nada a ver com concussão, mas, cara, lidar com a cabeça do atleta é um desafio, é uma coisa que às vezes você tem que acalmar o atleta, ou você tem que, né, a gente fala muito no MMA, né, que às vezes o atleta ele é muito tranquilo, você precisa dar Uma acelerada no Dá cara. uma acelerada no bicho, porque senão ele não vai, né? Os treinos de MMA, na verdade, às vezes o cara ele até tem que mostrar que ele... Sim, né? Tipo, vamos, cara. O sangue no olho, né? O sangue no famoso olho de tigre do Rock Balboa. É verdade. E no futebol, muitas vezes, tem que ser um pouco mais... Você tem que trabalhar isso e tal. O que eu quero te perguntar é o seguinte... que eu acho que daí já é um outro caminho que a gente pode começar a seguir. Que é assim... já chegou jogadores pra você falando assim... Que até poderiam estar bem, digamos, no clube, algo parecido com isso. Falei assim, cara, chega, não quero mais Não é pra mim isso. não é pra mim. Ou, cara, pô, eu não quero mais jogar nesse time. Agora eu acho que eu já tô pronto pra jogar na Champions League e o cara tá com 18 anos e fez um gol na temporada. E acha que, E acha que é um fera, assim, saiu lá na TV, tal, tudo assim. Em termos de desistir de futebol, não. Mas em termos de esgotar no clube, já. Né? Pô, não aguento mais essa... Mas daí por Essa é minha problemas rotina. internos daí, né? Ou não? Sim. Mas às vezes é o que eu falo, né? É muita emoção, é muita pressão envolvida. Então, acho que é importante você identificar de onde que tá vindo esse sentimento do cara. Sim. Às vezes não tá nada ligado ao futebol, cara. Às vezes é o problema que tá com a namorada, às vezes é o problema da família dos pais estão se divorciando, uma crise financeira. São vários fatores, né? Então tem que investigar. E aí, às vezes o atleta chega, pô, quer ir embora, a gente tem que analisar. Tem que analisar, é o momento, ou faz sentido esse movimento, não faz. A decisão do atleta, ela é primordial. Sem ele, nada acontece. Não adianta eu falar, pô, tá na hora de sair, ou vamos sair, se ele falar, cara, não quero. Tô bem aqui. Tô bem, quero ficar, vai ficar. Né? Ele tem esse poder, é ele que... Nós estamos ali por ele. Sim. Né? Mas é difícil. A parte mental é a mais complicada, mas essa questão que vocês falaram de ativação, por exemplo, pré-luta, trazendo para o futebol, os jogadores têm perfis diferentes. Então, eu vou até compartilhar assim, o Christian, que é o nosso atleta do Atlético Paranaense. A gente trabalha com ele desde os 16 anos de idade. Ele é o segundo volante do Atlético da história com o maior número de gols, né? Ele tá com quantos anos hoje? 22. Ele sempre foi um atleta gelado. Desde a primeira conversa que a gente teve, ele sempre foi
A expressão dele, é isso? diferente assim nesse sentido, né? Característico. Não que o melhor ou o pior é dele, e ele conseguiu performar nisso. Ele estreou com 19 anos, Libertadores, fazendo gol, 20 anos fazendo gol. Então você vê aquelas... tem vídeos de bastidores de jogo, é bem legal que os clubes fazem, né? E tem aquela roda na hora de pilhar, geralmente 90% um pilhado, e você olha pra ele tá tranquilo. E é a questão mental dele, esse gatilho que ele tem, porque acho que se ele ficasse pilhado ia atrapalhar a performance dele. Porque ele não é assim, ele não tem essa característica. Agora, todos os atletas que tem que estar mais vibrante, o cara não para de falar. É a maneira que o cara se sente ativo, meu. Tá ligado? Você tem que estar ligado, independente do que você faça, não tem certo e errado. Tem questão de perfil. O atleta aí, você conhece, você vai pra luta, o cara tá muito quietinho, ele não é quietinho, você fala, tá errado. Vamos ter que ativar, bicho. Senão você vai tomar um pau aí. E isso é difícil, cara. Isso é difícil. E aí cabe aí quem tá do lado dele tá atento a isso, né? E, pô, é muito detalhe, cara. É muito detalhe para as coisas acontecerem. Mas aí passa por uma questão de confiança também, né? Porque o cara que tá no MMA, o nervosismo vai bater na hora de entrar, mas ele tem a consciência de que, cara, você tá entrando ali para fazer o que você sabe, que você treina todos os dias. Você não tá entrando ali, vou fazer um exemplo idiota, mas você não tá entrando ali para escrever uma monografia sobre física quântica. Pô, você vai lá fazer o que você faz todo dia. E treinando, e estando, né, todo o teu suporte está bem, isso vai te trazer confiança para você performar. Né? Então, são os desafios aí diários. E nessa parte de desgaste, assim, cara, como que a gente tem aquela expressão, né, ser um algodão entre cristais, assim, né, cara, como você conseguir lidar com diretoria, com jogador, com imprensa. A gente teve a possibilidade de ter o Rogério Tavares aqui, cara. Foi uma conversa super legal, onde a gente conseguiu ver um pouquinho mais esse lado da imprensa como um todo, cara. Porque há várias formas de você se jogar, né? Isso que eu triste muito no MMA, cara, porque a gente ainda não consegue muito fazer essas questões, assim, mais de especulação, coisa parecida com isso. Cara, quais são essas estratégias, assim? Como lidar com isso? Sabe? Existem várias formas de você trabalhar no meio do futebol. Tem muito atleta que gosta de aparecer mais na mídia. Tem empresas que às vezes plantam informações para pescar, para valorizar o atleta, né? Nós entendemos que isso é o jogo. É o jogo, mas a gente entende que não faz muito sentido, né? Por quê? Porque se você solta uma informação com determinada mídia, o clube vai saber, ou o cara tá querendo plantar, ou o jogador fez tal coisa, às vezes sofre uma retaliação, mas é o jogo. Às vezes também o clube solta coisas pra mídia, ou para desvalorizar o atleta, ou para valorizar. E o jogo é jogado, cara. Business é faca no dente. Mas, assim, também cada diretoria tem um perfil, né? Então, importante para nós é sempre estar perto, entendendo o perfil do clube e o que nós pensamos, né? E ser proativos, né, cara? É isso que faz a diferença. Na vida do atleta é você estar com pessoas que são proativas, que pensam em você de uma maneira concreta, que senta, mostra e faz. E aí depois é com eles, né, meu? Não adianta você fazer um baita de um trabalho se o atleta não performar. E essa também é a dificuldade, porque o nosso trabalho não depende só de nós, né? É um trabalho em conjunto. Então você não tem controle total da tua operação. Então, a tua operação depende do resultado em campo. E no futebol, tudo muda. Domingo é top, quarta não vale mais. Domingo, horrível. Quarta entra e faz 2 gols e muda o cara e é vendido. Então o futebol ele é muito dinâmico. Né? Então, lidar com as emoções, a gente também com as nossas. E passar essa tranquilidade para a família, né? Isso que faz diferença. Eu vejo assim também, cara, que como comparando os dois, né, MMA, de futebol, o atleta, às vezes a gente vê ele se destacando aqui no Brasil e tal, e daí ele vai e chega no UFC ou no Bellator, que é um evento grande, porque às vezes o cara acaba sentindo aquela pressão e não sendo aquela mesma pessoa, e você fala assim, porra, esse cara não... Pô, aqui ele ganhou tudo, ele chegou lá, ele não ganhou nada. E eu vejo que às vezes o que a gente escuta também é muito isso da seleção brasileira, né? Do atleta que joga nos clubes lá, que ele joga lá na Europa, o cara joga bem pra caramba, faz vários gols, não chega na seleção, o cara dá aquela afrouxada, não sei. O que remete isso, cara? Igual a gente teve na Copa agora, né? Que a gente pra gente que já foi atleta, que tá dentro da competição, é muito difícil pra gente criticar
o treinador, como o Tite lá, como tudo que aconteceu no jogo da seleção, porque a gente sabe que é tudo isso que a gente tá falando, são inúmeros fatores que podem ter levado a desencadear um dia ruim, né? Mas o que é perceptível é isso, que o atleta ele chega lá na seleção, ele parece não desenvolver igual ele desenvolve num time da Europa. Legal, essa tua pergunta, eu queria dividir em duas. A primeira que você falou da questão da adaptação em outra organização, no caso do MMA, e caso do futebol, o cara que vai jogar em outro país. Sim. A dificuldade é você entender a cultura do lugar. Você vai para a Europa, é uma cultura. Você vai para a Ásia, é outra cultura. É outra religião, é outra comida. Sim. É outro fuso. Então, muitos atletas vão para fora e não conseguem performar. No caso, acho que do UFC, do Bellator, do One, você tem que entender o evento que você tá, o jeito que você vai se portar. E é o que a gente fala para os atletas, você tem que se adaptar à cultura e não a cultura a você. Se você vai para a Espanha, você respeita a cultura espanhola, você não vai botar a tua cultura brasileira lá. E muitos atletas entendem e arrebentam nisso, né? Vão super bem, se preocupam em aprender a língua, a dar uma entrevista, a se portar. Isso tudo faz diferença do atleta que é top. E muitos chegam, mas permanecer, poucos permanecem. Em relação à seleção, aí é um pouquinho, vou responder de maneira um pouquinho mais técnica, é que assim, é um esporte coletivo e que você não tem muito treino, né? Então, às vezes, você pega o Vinícius Júnior aí no Real Madrid, hoje ele é um dos protagonistas. Na seleção, na Copa, ele não estava com esse protagonismo todo. Então, tem outros caras que, teoricamente, ali são mais pesados que ele. E acabam jogando mais pro cara. Então, é difícil você montar esse quebra-cabeça e tudo se encaixar. Por causa do entrosamento, talvez. Entrosamento isso. total, cara. E é muito jogo atrás de jogo, e viagem. E jogar no Brasil, cara, é uma pressão absurda, né? Sempre chega. Mas esses caras estão acostumados com isso. Né? Mas o Copa do Mundo é detalhe. É detalhe e acho que o Brasil, ele sofreu muito. 4 minutos. Sofreu, cara, porque o Brasil... Eu não sei, a galera falou que o Brasil jogou mal na Copa, cara. Eu achei que o Brasil jogou pra caramba. Eu também. Você passar 2 jogos de Copa do Mundo sem tomar um chute no gol, cara, isso não existe, cara. Isso não existe. O brasileiro, ele... Eu não sei se ele bota todas as frustrações da vida dele no futebol. Com certeza. E cara, os caras têm que ser super-herói e, meu Deus, os caras ganham milhões. Meu, você acha que o cara queria perder o pênalti? Você acha que a gente... Porra, cara, e isso eu não acho existe, que não cara. só isso, Não né, cara? existe. Mas a gente aqui no Brasil, o brasileiro tem a mania... Eu sempre costumo dizer isso. O brasileiro tem a mania de crucificar os seus heróis, né? Exato. Porque o cara pode, né, ser... Como quem diz assim, pô, por que o Neymar não pode ter dinheiro? Por que ele não pode gastar o dinheiro do jeito que ele quiser? Imagina se fosse você, ganhando do jeito que ele ganha. Você ia querer gastar do jeito que você quisesse. Então é muito fácil apontar o dedo pro moleque e dizer assim, não, o cara tá errado, né? E quando ele falha, crucificar. É um costume que eu tenho muito pra dizer assim, cara, eu nunca vi ninguém crucificar o Senna, por exemplo. Né? Porque, tipo, cara, é óbvio que teve toda a trajetória que ele teve, faleceu e tal, mas quando ele não ia bem, as críticas eram bem poucas do que tem hoje, talvez por conta da geração, por conta do ano, enfim. Mas é muito difícil de ver o brasileiro valorizar os jogadores, né? Como você falou, o Pedrinho brincou, 4 minutos e tal. Você vê o quanto a galera descascou, né, o Brasil, né? Por conta daquilo, o Brasil, o próprio Tite e tal, na hora do pênalti, de trocar, não colocar o Neymar para bater o pênalti e tal. Então, cara, é muito fácil de criticar, né? Mas quando os meninos estão jogando lá no Real Madrid, no Barcelona, aí você não critica. É diferente isso, né? A questão cultural é muito engraçada. Eu tive a oportunidade agora para a Coreia do Sul e acompanho um jogo de futebol, nível muito bom. A Coreia do Sul é top. Até na Copa do Mundo Sub-20 eles ganharam da França ontem. E tem uma regra no campeonato coreano que acaba o jogo, o seu time A vai cumprimenta o B e cumprimenta a torcida do B. Olha que legal. E todo mundo aplaude, cara. Mas isso é uma cultura do país. Cultura, cara. Que aí entra também Faz muito isso no Atletiba. Não, Vai dar mas não certo. só isso. Mas isso entra muito do que aconteceu essa semana com o próprio Vinícius Júnior lá na Espanha, né, cara? Sim. Entendeu? Tipo, é muito complicado, que também vai da cultura. E acontece do país toda hora, também, cara. Na Argentina, toda hora. Ontem, acho que na Copa Sul-Americana, o jogador que jogava no Red Bull também foi vítima de racismo no time dele. Mas você acha que isso é do esporte, cara? Porque até eu Não, tava não zoando cara. esses dias, eu falando assim, cara, eu nunca vi ninguém zoar negão no basquete, né? Ou no futebol americano, né? Porque você sabe que ali vai... Ou no MMA, né? Você vai ver o que vai Exatamente, acontecer também. com você, querido. Cara, é que assim...
são seres humanos, né? Uhum. Os seres humanos são maus, né? São preconceituosos, né? E, cara, no futebol existe muito isso. Muito. E, cara, é uma lástima, cara. É uma lástima, não tem nem o que falar. Assim, é algo inadmissível e assim, no caso do basquete, pegar a elite, a NBA, e, cara, os melhores, cara. Os melhores. Sempre os negros, cara. Sim. Não tem como, cara. Futebol americano é a mesma No UFC, coisa. cara. Futebol. Porra, No ali golfe. é difícil, né? Entendeu? Assim, eu não sei, cara. É a maldade é a pior maldade, acho, do ser humano, cara, é isso, cara. E a gente vê que não é só quanto a questão da raça, né? A gente teve esse preconceito também, se eu não me engano, foi o Richarlison, né? Sim. Que se assumiu homossexual e também teve uma retaliação contra ele também. Sim. Então não é só pela questão da raça, é pela questão realmente da cabeça, do preconceito Em mesmo. todo sentido, cara. Em todos os sentidos, né? E é uma tristeza, mas isso acho que é o reflexo do ser humano, Sim, cara. O ser humano, ele é assim no trânsito, ele é assim vai na casa no dele, mercado. É o cara que entra no mercado, ele é perseguido pelo segurança porque acha que vai roubar alguma coisa por causa... sei lá do que, a gente é assim, né, cara? É natural, né? É mau. uma tendência natural, infelizmente, né? E aproveitando esse gancho que você falou, cara, de perseguição e tal, você já teve alguma retaliação, assim, por conta de time? Ah, sei lá, um moleque não foi bem. Daí, cara, isso aí, eles têm isso muito de designar a culpa pro empresário ou não? O moleque chegou agora no time, daí você fez a troca lá. Já, sei lá, teve um jogo que ele foi horrível. Não, cara, não. Nesse sentido, assim, não. Eu tive um fato curioso, que não vou revelar clube nem jogador, mas era um jogador que estava bem no clube, ele estava sendo especulado por clubes maiores, né? E aí, pô, que a gente até voltou a falar de mídia, né? Futebol e plantação de notícias, né? Aí plantaram uma notícia lá que foi muito mal redigida e pediram as minhas aspas, né? Então eu falei, e o cara colocou na notícia, e a forma que foi colocada, não foi como eu falei, deu a entender que eu menosprezei o clube que ele estava, que era um clube menor. Cara, comecei a receber ameaça de morte, sim. Caramba. No Insta, no Face e tal. Da torcida. E aí meu sócio me liga, cara, você viu, a notícia e tal, não sei o quê. Daí eu falei, peraí. Daí entrei, peraí, não foi o que eu falei. Aí eu liguei pro jornalista na hora, era de um veículo grande, assim. Não, mas você disse isso. Eu falei, não falei isso, cara. Não dessa forma. Não dessa forma, e você apague, porque tá errado. Aí ele foi lá, editou rapidamente, mas aí já tinha dado print, já tinham espalhado na torcida. Mas isso faz parte, cara. Eu acho que a gente, como empresário, a gente também tem que funcionar como um para-raio, assim, de notícia ruim, notícia boa pro jogador. Mas nessa situação você conseguiu reverter? Não, ali, cara... Tanto faz. Temos que ter a casca tartaruga aí, aguentar a pancada. E o empresário, o agente, ele é meio como se fosse assim, cara, o político, né? Sim. Como você fala, por exemplo... A questão da boa vizinhança. Meu tio é político. Cara, você já associa coisa ruim. O cara é empresário de futebol. Cara, quantas matérias, eu sempre falo isso. Sempre quis falar isso em podcast. Obrigado pela oportunidade. Quantas matérias vocês viram de Globo Esporte, de grandes centros, falando bem de empresário? Nunca, né? Ou do jogador ou da família falando, cara, como esse cara foi importante na minha vida. Como essa empresa foi importante na minha vida. Os caras me orientaram, os caras estavam comigo quando eu estava morto. Os caras... Não sai, cara. Não sai porque acho que não vende. Então, mas ele também não tá nem aí, cara. Ele não trabalha pra mídia, mas isso também faz parte da cultura, né, cara? Sim, exaltar, né, faz o parte trabalho. Da cultura, né? Então... nós não trabalhamos para ser glorificados por esses caras, né? Sim. No fundo, a gente sabe quem se ajuda, quem tá com a gente, mas é engraçado, cara, isso não é valorizado. Nem o próprio político, né, cara? Nem todo político, pode ser, acredito que a maioria, mas tem minoria boa, cara. Tem uns caras que são sérios, uns caras que trabalham e eles pagam o preço dos caras que fazem coisas erradas, né? Mas é engraçado isso. Meu pai sempre fala, cara, que o futebol é a pós-graduação da política. Sim. Que o político, ele amarra o cadarço, tira a meia com o cadarço amarrado. Com o sapato amarrado. E fala que no futebol o cara, ele risca o chão e passa por baixo.
Que é a pós-graduação mesmo esse negócio. E qual que foi o negócio mais tenso, assim, cara, dentro do futebol que você já passou até hoje, assim? Seja de negociação, seja de momento de um jogador X, de algo que, pô, talvez ia fechar e não fechou. Cara, que você não dormiu e frio na barriga e nervoso e deu certo ou não deu. Eu acho que o mais difícil é você lidar com esses negócios. Vão sair, não vão sair. Né? Incerteza. Você lidar com cultura diferente. A gente teve um caso legal na empresa no passado, com um atleta que era do Curitiba. O Luizão, ele foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 pelo Coxa. E aí veio uma proposta do Emirados Árabes. Foi campeão, né? Foi campeão. Ele foi artilheiro e tal. E ele não estava sendo muito aproveitado no clube. E nós trouxemos essa proposta, uma proposta super boa para ele, pro próprio Curitiba. Só que assim, cara, no meio de uma negociação existem vários interesses, né? Do atleta, do clube comprador, do clube vendedor, expectativa da família, nossa expectativa. Então, muita coisa para você alinhar. Então, no caso do futebol, você tem chamada a janela de transferência. Então, só pode ocorrer determinadas operações até determinada data. E, cara, é muito engraçado, né? Você falar com os empresários, as coisas sempre acontecem, tipo, aos 47 segundos do tempo. É sempre aquele agito. Pô, tinha 3 meses de janela para fazer, sempre vai acontecer na última semana, com fuso de 6 horas a mais e cultura diferente, traduzir documento e negócio. Cara, esse aí foi algo que foi engraçado até, porque a gente tinha dado o negócio como certo, fomos para o aeroporto para embarcar, acabou não dando certo, foi com as malas, se despediu da família, aí voltou, aí no outro dia realmente fechou e aí ele foi. Então, essa tensão, ela é não de não dormir, né? Porque não tem o que fazer, meu. Sim. Mas você acorda à noite, você sonha que deu certo, sonha que deu errado. E você tem que estar ligado, pô, eu tô lembrando de tudo, eu tô, né? Tá tudo nos conformes, o que o cara precisa levar, o que ele precisa fazer. E o mais difícil disso também é porque você tá lidando com o sonho de outras pessoas. Total. Né? Você tá lidando com o sonho e com o futuro de outras pessoas. Né? Acho que isso aqui é a parte mais difícil, né? E já teve proposta fake, assim, que vocês... Já. Vai dar boa, tal. Já tivemos, foi em 2017, tinha um jogador nosso que recebeu uma proposta pra jogar no Emirados. A proposta, assim, de salário, pô, top. E aí, no jeito que ela veio impressa, hoje é tudo eletrônico, né? Do jeito que ela veio impressa, eu falei, pô, mas essa fonte tá diferente, cara. Essa fonte tá diferente. E tava, tipo, em árabe e em inglês, né? Aí tinha uns errinhos em inglês, assim, de concordância. Daí eu falei, pô, cara, isso aqui tá meio estranho, meu. Aí eu tinha um amigo lá conheci o clube e eu falei, cara, essa proposta aqui tá meio estranha. Ele falou, cara, é fake essa proposta. É fake. E o jogador já tinha... Era um golpe, na verdade. O que os caras faziam? Acho que agora estão mal ligados. Então, por exemplo, o jogador ele recebia uma proposta e ele falava, teu salário vai ser X. E aí tudo ia caminhando. E o golpista ia dando corda. Aí chegava um momento que falava, cara, você precisa pagar não sei o que do passaporte que os caras te reembolsam. $2.000. Aí o cara ia lá, paga e os caras sumiam. Né? Nesse caso não chegou a acontecer, porque a gente conseguiu descobrir. Mas, pô, cara, é a expectativa do jogador, da família, o cara já fala e tudo, já comunica lá o clube que ele tá, e aí o cara ficou uma cara... Frustra. Então isso aí já aconteceu, cara. E tem que estar ligado. E acontece muito, né? No mundo afora, assim, de golpes. Principalmente com pessoas que são menos instruídas e os caras se valem, assim, da boa fé dessas famílias para vender sonho, para tirar menino da cidade e levar para outro, porque promete peneira e tudo, deixa os meninos jogados, largados. E tem muita gente que cai nisso, né? Então é importante as famílias sempre estarem ligadas, assim, a esses sonhos meio irreais, assim. E qual que você acha, assim, cara, dentro dessas negociações e tal, quais são algumas características pro cara ser um bom empresário? Porque lá na Velt vocês têm sócios, né? São você e mais 2. Eric e o Pedro. Tem algumas características que são comuns? Ou a diferença entre vocês é algo que combina? Tem alguns que você já estão... Quanto tempo existe a empresa já? A Velt desde 2016, né?
Eu um pouquinho antes ali, 2013. Mas enfim, então, cara, quais são características? Fala pro pessoal que quer ser empresário. Fala assim, empreenda no Brasil. É maravilhoso. Pula que tá quentinho. Mas assim, quais são características que você acha que o empresário tem que ter para alguém que, obviamente, tem essa visão de querer mudar a vida de atletas, de que acha que pode ser uma boa, um ponto de virada, ou até mesmo como fazer negócio, porque também, querendo ou não, é algo que as pessoas querem fazer dinheiro com isso, seja de futebol, seja de MMA, seja de grima, seja assim. Então, características principais que você acha que um empresário deveria ter, assim. Acho que a primeira é... E até a sua relação em relação aos sócios, em relação a isso. Essas duas perguntas. Assim, ali a gente se completa mesmo, né? Os três são advogados, então ajuda muito na questão de parte jurídica da empresa, a gente fala, pô, qualquer um pode ir fechar negócio, não precisa... E até apesar disso, às vezes a gente tem a humildade de falar, cara, vamos chamar alguém que é mais especialista em determinada lei, porque a gente não domina a lei daquele país, para não errar nesse sentido. Mas são capacitados nesse sentido. Mas, cara, para começar um negócio no futebol, como empresário, eu acho que primeiro você tem que... Pô, cara, tem que ser não tem que ter um outro caminho, tem que ser aquilo. É o que você vai fazer. Né? É o ganha-pão, vamos até o final, porque você está lidando com um sonho. O Cris falou, você está lidando com um sonho, não é brincadeira. E como qualquer business, você tem que entender o negócio, no sentido de... Você tem que entender do esporte. E é um esporte difícil, porque você pode trabalhar com o goleiro, que é uma característica, e você pode trabalhar com o atacante, que é outra. Que valências que esses caras têm que ter, que você identifica, você fala, pô, isso aqui vai dar certo, pô, isso aqui é legal. E a gente costuma dizer, quando você vai num jogo para ver uma categoria de base, se eu levar a minha avó para assistir o jogo e o Neymar tá jogando lá com 15 anos, ela vai identificar, pô, esse menino é top. Qualquer um vai identificar o Neymar. O difícil é você ver o carinha do lado dele e falar, meu, esse menino aqui também é bom. Daqui a 2 anos, arrumar o domínio orientado dele, a perna esquerda e a marcação, esse menino vai voar, cara. E essa é a dificuldade. Você conseguir enxergar isso. Lapidar. Né? Lá na frente. Você vê um vídeo de um menino lá, porra, Muay Thai. Cara, o moleque tem energia, cara. O cara tem gás. Puta, mas a mão esquerda dele tá muito baixa. É detalhezinho, né? É você enxergar isso. Eu acho que você precisa ter como agente. E outra é você entender o mercado como funciona, né? A função do agente. Ela é muito complexa e para fazer um trabalho top mesmo, ser diferente, cara, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Não tem outro papo, né? E o futebol ele não tem horário, ele tem fuso, ele tem... Quando os caras descansam segunda-feira, teoricamente, é o reflexo do final de semana. O cara foi bem top, o cara foi mal, tem que arrumar, tem que apagar incêndio. Parece que as coisas acontecem sempre domingo, meia-noite e 1, começa a pipocar as coisas segunda de manhã e fala, caramba, meu, mas tá tão tranquilo. E é assim, meu, é lidar com pressão e gestão de pessoas. Esse, cara, é a coisa mais difícil que tem em qualquer ramo, eu acho. É você saber lidar com pessoa. Nem sempre o melhor empresário é o cara que tem o maior número de contatos ou é o cara que sabe cuidar da família, dos atletas, que tem um bom relacionamento com o clube, porque você tendo um bom relacionamento com um clube e com clubes, né, para negociar, isso faz muita diferença. Você acha que o empresário ele teria que estudar coisas mais específicas assim? Veja, você não precisa de curso nenhum para ser agente de futebol, né? Fala agente de futebol porque a gente está bem num mês muito complicado, que está mudando a nomenclatura antes era intermediário de futebol, agora a FIFA está estipulando que vai voltar a ser agente FIFA, então por isso que eu estou falando agente FIFA. É agente, né? Não precisa ter um curso específico. Agora tem uma prova que tem inúmeros regulamentos, que a prova pode ser feita em inglês, francês e espanhol. Você tem que acertar lá determinado dia, são 2 provas por ano. Teve a primeira, estava viajando, não consegui fazer, vou fazer agora em setembro. Então, teoricamente, você está habilitado, né? Legalmente você está. Mas eu acho que um curso que ajuda muito o direito, ajuda muito. E coisas mais fora da caixa, assim, que você acha que a pessoa deveria estudar? Cara, eu acho que questão mental, assim.
relacional. Psicologia do esporte, assim, algo assim? Eu acho Ou que não? sim. Eu acho que a psicologia do esporte ela é fantástica, né? Mas eu acho que como empresário você é meio um pouquinho de tudo, né? Só que não tem expertise de um psicólogo para ir super a fundo, né? Mas acho que o principal é você ter relação com o atleta, né? Você conhecer o Afinidade, atleta, afinidade. Conhecer. Conhecer, é assim, você tem que ser genuíno na tua relação. Sim. Você realmente tem que estar preocupado com o cara. Até porque ele pode trocar de time, né? Mas ele não, o ideal é que ele não troque de empresário, né? É o ideal, é o ideal. E muitas vezes não bate, cara. Sim. Não bate questão de perfil, questão de, pô, até aqui foi legal, aqui não quero mais. E tudo bem. Mas eu acho que você ser genuíno na tua relação com o atleta... E você já teve Isso faz situação diferença. dessa? Já tive. Você chegar pro cara que eu... Já tive. Nós já tivemos. O Pedrinho já teve uma situação. Né? Já tive. Ele chegar e falar assim, cara, ó, não tá mais rolando, não tava dando certo aí, então muito obrigado e Já tchau. tivemos. Aham. Já tivemos. Eu vou te ser bem sério, foram poucas. Aham. Poucas, assim. Até dos caras não quererem mais e da gente. Sim. Mas eu acho que é pra... É que costumo dizer agora, eu esqueci o nome da... Seria uma teoria, mas tem uma figura muito engraçada que é a figura do foguete, né? Então, o foguete para subir, ele precisa de potência, ele precisa de uma estrutura. A hora que você está chegando no momento, tem algumas coisas que vão ficando pelo caminho. E é natural, é a propulsão, a hora que serviu depois, cara, cada um foi pro seu lado, foi importante. E, cara, eu acredito assim, que o que é para ser, vai ser. Se é para estar junto, é para estar. Se não é para estar, acho que não tem acaso nisso. Sim, sabe? E também é uma situação dele também de conquistar o respeito, né? Porque, quer dizer, conquistar não. Porque tem uma frase que a gente sempre fala, né? Que o respeito você não se conquista, você ganha, né? Então, aliás, é o inverso, você não ganha, você conquista. E também você não pode ultrapassar esse limite com o atleta também, senão você acaba meio que perdendo a moral, né? Senão o cara meio que te trata como um amigo, assim, né? Tipo, ele é meu amigo, daí tem uma fase que tem uma negociação um pouquinho mais séria, uma situação um pouquinho mais séria, e ele vai te ver como amigo, ele não vai te ver como alguém que vai ajudar ele no futuro pode ser dele. teu brother, né? Eu acho que também você, também como empresário, você vai ter que achar esse limite, né? Senão o cara vem, tipo, começa a faltar com um pouquinho de respeito, começa a levar tudo muito na boa, né? Então também tem que achar isso. Né? Eu acho que assim, eu volto a dizer, acho que é uma questão de perfil. Tem jogadores que falam com a gente todo dia, nos demandam todos os dias. E tem outros que a gente fala pouco. E não é que é melhor ou pior a relação. Agora, não adianta eu ficar provocando o cara pra ficar falando todo o tempo se ele não quer falar, pô. Ele não quer. E tá tudo bem, Tá tudo bem. É o jeito do cara, É o né? jeito do cara. Tem outros que pô... Tem que pedir, pelo amor de Deus, pare. Não que pare, porque a gente gosta, mas é que acaba ultrapassando a figura do só de como empresário, sim, né, cara? Sim. Porque nós somos uma empresa que realmente preza pela... Assim, para poder entrar o máximo na vida do cara. Conhecer a esposa, a namorada, o sogro, a sogra, o pai, a mãe. Entender o entorno dele, ser amigo desses caras. E é muito massa, cara. As famílias, assim, 99,99% são muito tops, cara. Muito tops. E a história deles é cativante, cara. Tem muito cara com muita fé, assim, no negócio, assim, de abandonar tudo e atrás do filho com 14, 15 anos, assim, sem saber nada, cara, de largar o emprego. Cara, é absurdo essa fé. E nem sabe se vai chegar. Sim. Mas é um passo de muita coragem. E aí nós, como gestores de carreira, nós temos que entender a responsabilidade que nós temos, né? E também de trabalhar pra caramba para que esse cara possa... não tem preço nenhum. Você vê o atleta que se pegou com 15, 16 anos e ele faz um gol profissional, cara. É muito mais do que quando o teu time faz um gol na final de uma Copa do Mundo. Cara, não tem nada. De dever cumprido, né? E assim... É uma das etapas mais legais, cara. Assim, é uma sensação que não tem como explicar. Sim. É um sentimento assim que
porra, Até muito porque top. essa profissão que a gente tem, né? Você e o Pedro tem como empresário, a gente tem como treinador, enfim. Não é uma profissão que você foi lá e preencheu um currículo para você se inscrever. É uma profissão que a gente escolheu Sim. como paixão, né? E eu acho que a paixão é que domina muito mais, né? Se a gente não tiver paixão para fazer isso, assim como a gente tem que também transmitir essa paixão que a gente tem também pro atleta. Pro atleta também ver, falar assim, pô, o cara tá me instruindo com... Ele não tá aqui, tipo, puta, que saco de estar aqui falando com esse cara. Não, realmente a gente gosta disso fazer. E esse benefício é impagável, né, cara? Você vê a família do cara feliz, do cara, sei lá, viajando para fora, ganhando bem, tendo uma estrutura familiar, né? Então... Isso é fantástico, cara. É fantástico. Mas acho que a gratidão é algo que às vezes não vem e às vezes vem com mais facilidade. Então, o problema de você se envolver demais e isso romper pode gerar uma consequência muito grande, né? Uma frustração muito grande. Porque no final, cara, são business que nós fazemos com vidas, é sério. Mas pode ser o cara não performe, pode ser o cara performe, pode ser o cara queira sair, pode ser o cara queira entrar. Então é muito dinâmico. Então, o que eu falei agora, né? Um pouco atrás, de sentido de... O atleta não pode estar muito feliz com a vitória, nem muito triste com a derrota. Nossa vida tem que ser assim, cara. Senão ninguém aguenta, cara, emocionalmente. Você vai ficar maluco. Oscila demais. Eu tô cheio de cabelo branco aqui, mas eu acho que não é pelo estresse, acho que é uma questão genética. Mas é duro, cara. É duro, é muita ansiedade. A gente vive uma geração, nós somos, né? Sim. Ansiosos, né? Então controlar isso, as emoções, as expectativas, todo mundo alinhado, pô, as coisas acontecem, cara, e é muito legal. E a gente trabalha com esporte, cara. Esporte é o que todo mundo para ver, cara. É que todo mundo se reúne pra ver. Pô, imagina que top. Todo mundo para ver você trabalhar, cara. Você performar. Pô, é muito top, né, cara? E sobre esse negócio que a gente tava falando sobre manter o atleta, tal, tudo, né? Como um brother, tal, tudo. Isso você acha que também é importante no sentido de muitas vezes que a gente sabe que isso acontece muito mais no futebol, mas de jogadores serem aliciados, falar assim, olha, cara, pô, tem um empresário aqui que, putz... Falou que vai me dar 100 mil por mês, um apartamento, 3 Ferrari e vai me colocar no Chelsea daqui a 2 meses. Como falar assim, cara, não é bem assim. Às vezes até um empresário que ele já é conhecido, que realmente em tese poderia fazer isso, tal, tudo, mas como, né? Falar, cara, não fica com a gente ainda, tal, você vai estourar, mas não tem. Eu acho assim, a primeira coisa é uma questão de caráter, né? Acho que, como eu falei, a gratidão, nós como seres humanos, a gente tem tendência de esquecer algumas coisas, né? À medida que vamos amadurecendo, que vamos vivendo experiências na vida. Mas, em relação ao jogador específico, cara, o aliciamento ele é absurdo. Ele é absurdo. Então, tem atletas aí de 12, 13, 14 anos que os caras fazem coisas pelas famílias que eu não posso nem falar aqui. Que assim, cara, é absurdo. E aí isso gera uma expectativa na família, cara, que é muito tentador. Só que a gente costuma dizer, da mesma forma que o cara entra, por exemplo, investindo muito, lá na frente esse cara vai tirar o retorno dele. Não tem cara bonzinho assim, vamos te dar e depois vai ficar tudo legal. Algumas empresas têm esse perfil agressivo e que às vezes os atletas não conhecem essas empresas, os pais não conhecem essas empresas, e aí lá no futuro os caras tomam na cabeça. Acontecem coisas em meio negociação que o atleta não fica nem sabendo e o empresário fez coisas que não são legais, né? Então, tem que estar ligado, mano. Tem que estar ligado. Eu acho que é questão de paz, tranquilidade e principalmente confiança no trabalho. Porque nós temos que performar também para o atleta, né? Somos contratados para isso. Mas dependemos deles. Mas nós podemos potencializá-los. É isso que a gente fala. E tem que estar caminhando junto, cara. Potencializar. O cara entender, porque os caras estão me falando, eu confio no meu coach. Eu confio no método de trabalho dele. Então tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. E aí, se o cara perder, nós perdemos. E se ganhar, nós ganhamos. Não, eu ganhei e nós perdemos. Não.
E indo já pros finalmente, infelizmente, Cristiano Padilha. Pô, passou rápido, hein? Passa rápido. Pô, já indo pro encerramento do nosso podcast. Como que tá a Velt hoje? Quais são os projetos aí para um futuro, vamos dizer assim, curto, médio prazo? Algo que você acredita que... Coisas que vocês já plantaram lá no começo, lá em 2016 e agora, né, com o tempo já vai dar um fruto mais bacana, expandindo o mercado. Como é que tá isso? Pô, tem segredos que eu não vou contar, né? Com Mas assim... só tomar Primeira bomba aí mão, pra fazer aquele Em rios, primeira mão, cara. fazer aquele, Não, mas aquele viral. Assim, nós temos alguns sonhos, né, alguns planejamentos na empresa, que daqui a 4 anos nós temos a maior parte dos atletas performando fora do Brasil, né, em grandes centros, por uma série de fatores, né, questão, e isso é legal por causa do nome, né, Welt em alemão significa mundo, e de abrir a cabeça dos atletas, a gente gosta disso desde pequeno, deles, abrir a cabeça deles para o que tem o mundo lá fora, existem culturas super top para você conhecer, idiomas, pessoas, e que às vezes a gente fica fechado no nosso mundo aqui, a gente não consegue enxergar, né? Por quê? Porque o cara quando vai para fora e ele entende a cultura e ele quer realmente fazer parte daquilo, cara, ele muda a vida dele para sempre. Jogar 5 anos na Europa, ele vira um cidadão europeu, se já não tiver a possibilidade. Você pode morar na Europa depois, você vai dar a cidadania europeia para teus filhos. Não estou endeusando a Europa, mas assim, são portas que se abrem, você pode trabalhar num clube europeu, pô, como brasileiro, se capacitar. Não temos um técnico top europeu hoje, né? País do futebol, não temos um. Por quê? E a Argentina tem vários. Entendeu? Então, alguma coisa nós estamos fazendo. E temos excelentes treinadores. Por que esses profissionais, depois que pararem, em vez de ter só o Brasil para trabalhar, esse cara pode ter o mundo para trabalhar. Então, nós queremos. É uma meta da empresa, mas é algo que vai ser muito importante para os jogadores depois que eles pararem. Porque, cara, é muito triste ver tudo isso que a gente falou. Do cara sair de pequenininho de casa, abdicar de várias coisas, performar, chegar num profissional. O cara já deixou milhões de caras para trás. Performar um profissional, se estabeleceu e estabilizou, né? Financeiramente. E aí depois, cara, perder tudo depois de 5, 8 anos que o cara tá aposentado porque ele não se preparou. Cara, é uma dor que eu acho que é absurda. É absurda. Eu não lembro agora de cabeça a porcentagem, mas os índices, por exemplo, de divórcio de ex-jogadores de futebol é absurdo. Depois assim, de 5 anos de aposentado, é tipo 50%, 40%. Caramba. Depois de 10 anos, assim, às vezes chega a 80%. Então, assim, a parte financeira também pesa, porque às vezes o cara está acostumado a viver com 100 por mês, depois começa a viver com 5. Meio de vida para manter, né? Manter, difícil. Questão também de o cara sempre tá viajando, jogando, e aí depois ele tá em casa. Desacelera tudo. Desacelera relacionamento. Então, assim, cara, é muita coisa, né? Então, a gente gosta de assumir essa responsabilidade, porque, cara, é vida. Independente se o cara tá comigo ou não depois, quando se aposentar, mas de poder tomar um café com o cara aposentado e falar, cara, olha que carreira legal que nós fizemos. Pô, isso não tem preço, cara. Isso aí dinheiro não paga. E esse é o nosso principal objetivo como empresa, né? É cuidar do atleta e da família. E a gente usa o futebol como essa ferramenta, como esse meio de campo para nos aproximar aí desses objetivos. E qual que é o que um atleta precisa fazer para ele ser da Velt? Toma essa bomba. Não, o cara tem que jogar bola, né, meu? Jogar bem. Jogar bem. Isso que a gente... pra TFO. Isso aí, cara. Isso que a gente identifica como qualquer outra empresa, né? Mas a gente procura perfil, cara. Perfil. A gente tem algumas questões que a gente avalia por posição, que características esse cara tem que ter. Como lateral, como volante, como meio, como atacante, como goleiro. Esse cara tem. Ou tem... Se tiver, a gente numera 5, o cara tem 3, o cara tem 4, pô, interessante. E aí família, né, cara? A gente gosta muito de conhecer as famílias, porque às vezes os perfis não batem. Então o cara chega com um papo que às vezes é irreal, numa conversa que a gente vai tentar fechar, e a gente vai ver que mais cedo ou mais tarde isso aqui vai romper, e a gente
O que é isso? Já tivemos casos de reunir com atletas que a gente ficou, tipo, torcendo para que não ligasse de volta porque não gostamos. Ia ficar chato... Dizer não. Então, depois de conhecer a família, né? E já perdemos outros que a gente queria fechar pra caramba, não deu certo. Faz parte do Outros que a trabalho. gente queria fechar pra caramba, não fechou e graças a Deus que não fechou. Depois você vai ver o que aconteceu e fala, nossa, nos livramos. E isso também deve pensar da mesma forma. Sim. Mas é questão de perfil, cara. Perfil, família. E cara, gostar de treinar. Eu acho que isso é que faz diferença. Porque só talento não vence. Não Isso ganha. né, isso aí é falado toda hora. Mas o que importa, cara, é o teu dia a dia, meu. É isso aí. E isso a gente é ficcionado por gente que gosta de trabalhar. É o que a gente quer ter por perto, é isso. É cara que, pô, bicho, é trabalhar. Gosta de cuidar da alimentação, gosta de treinar extra. Os atletas aqui de Curitiba, a gente acaba tendo um contato um pouquinho maior de treinar junto, né? Durante a pandemia, treinava com os caras, ajudava. Então, botava a mão na massa mesmo, né? Isso também gera uma conexão muito grande com os atletas. Né? Você, trocando com o cara, você ali, pela tua, né, por saber lutar arte marcial, isso gera conexão. E isso gera amizade, isso gera confiança. E quando tem confiança, as coisas vão acontecer, certeza. Coisa linda. Cristiano Padilha, mais um. Mais um que passou rápido, né, cara? Mais um, querido. Coisa linda. Quer dar um beijo pra alguém? Não, hoje tá tranquilo. Você nunca manda beijo pra ninguém, né? Não, cara? eu sou um cara meio antissocial. Tô sabendo. Liga aquele celularzinho ali. É que agora ele falhou, que meu celular morreu. Tá mas meio mal. Ricardão, obrigado pela tua presença. Quero te dizer que uma das melhores coisas que pode ter acontecido, acho que na minha vida pessoal, é algo que, na verdade, eu nem escolhi. Foi ser irmão desse cara. Então, obrigado, mãe. Obrigado, pai. Mas que isso fique gravado aqui, cara. Eu quero te dizer que você é um exemplo pra mim. É um exemplo que eu tenho desde pequeno. Agora como homem também, como adulto. E que todo esse trabalho que você faz, cara, com o pessoal da Velt realmente foi algo que fez com que inspirasse a gente fazer tudo isso aqui que a gente tá fazendo hoje. E, cara, eu realmente desejo muito sucesso pra vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que junto com o Pedro e com o Eric, cara, vocês possam alcançar cada vez voos mais altos. Porque essa é a diferença, cara, que a gente vê literalmente dentro de campo, que acontece dentro dos jogadores. E é muito bonito ver todo esse reconhecimento que eles têm em relação a vocês também. E se Deus quiser, se um dia a TFO for metade do que a Velt for, nós vamos estar muito grande, meu querido. Pode ter certeza absoluta. Bobagem. Vão ser muito maiores e eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, compartilhando um pouquinho aí da pequena experiência que nós temos. Te admiro pra caramba também. Não vou falar nada aí, porque as câmeras estão pegando, né? Vai chorar aqui, vai ficar feio. Mas só né, a mensagem que eu tenho também para as pessoas que estão ouvindo, né? Os caras que são no meio do MMA especificamente. O diferencial da TFO é isso, é a personalização do trabalho, é o profissionalismo. São pessoas de confiança, honestas, que querem trabalhar, isso que faz a diferença. O resto é com os caras. Os caras vão ter que performar, porque o resto vai acontecer, porque vocês pensam diferente do que o comum pensa. Às vezes o atleta acha que ele tem que ter um baita de um empresário, o maior do mundo, para alcançar as coisas, e não é assim, né? Então, muito porque às vezes esses tops, eles vão estar sempre com o cara que está em voga ali na hora e dá toda a atenção, e os caras ali que estão precisando de um carinho, de um trabalho mais personalizado, os caras não vão dar. Né? Então, isso vocês têm diferente, e eu tenho certeza que vai ser muito top, e espero poder em várias lutas aí dos lutadores, seja nos Estados Unidos, seja fora, seja na Ásia, e estou sempre torcendo por vocês, e vou dizer que eu fico muito mais nervoso quando os caras estão lutando que quando os atletas estão jogando. Porque o MMA, cara, olha, uma vez, uma das maiores discussões que eu tive com a minha esposa foi numa luta de MMA que eu tava acompanhando o cara, a luta era de madrugada. Eu vou falar aqui, cara, era de Sakai tinha tomado 2 knockdown. Falei, meu Deus, vai perder, ele tava invicto na época, acho que era umas 2 da manhã, tava assistindo o computador, e eu tava no quarto e ela tava na sala. Cara, o Sakai nocauteou o cara, deu uma bica, assim, deu um soco na parede, e ela entrou, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá maluco? Eu falei, cara, o Sakai ganhou. Ela, meu Deus, pô, achei que alguém tinha morrido. Eu falei, cara, quase morri do coração ali, cara. Mas, pô, parabéns pelo trabalho, parabéns
parabéns pelo podcast. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Valeu, tamo junto, meu velho. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do TFCast, podcast da TFO. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho aí, só pra lembrar todas as vezes que a gente subir aí um vídeo no canal também. E não esqueça de nos divulgar, nos compartilhe. Isso é muito importante pra gente também. E também a gente pede para que vocês coloquem aí nos comentários quem que vocês querem ver que a gente aqui entreviste, quem que vocês querem que estejam aqui com a gente. Mande perguntas também, estamos aqui para isso. E vamos pra cima, pessoal. Mais uma vez agradecendo a galera do PA Podcast, sempre fazendo a nossa produção aqui do podcast. Sempre agradecendo ao nosso querido amigo Gustavo, Hamed, Bianca, nossos diretores. Temos 3 diretores aqui no dia. Tamo junto, galera. Um beijo pra vocês. Até a próxima sexta. Tchau! It's time! TFCast, o podcast da TFO.